o tema da mensagem deste sábado. É uma foto bonita que eu achei na internet, né? Vamos falar com Deus mais uma vez. Deus de amor de infinita misericórdia. A oração é a chave que abre as portas dos céus para que o Senhor venha intervir em nosso favor. Te pedimos que teu Santo Espírito, ó Pai querido, venha neste momento fazer a obra de convencer os corações. Que a tua palavra, ela seja vida, Pai querido. A vida que o teu Santo Espírito produz através do que foi escrito. Bendito Deus, que eu venha me calar e que o Senhor venha falar através de mim. E que essa mensagem seja edificante para a honra e para a glória do teu santo nome. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, eu tenho vários vídeos para passar hoje aqui. E essa madrugada foi muito boa, porque eu passei quase uma vigília com o Senhor Jesus. E foi muito bom, né? Acordei de madrugada para orar e depois eu fiquei com ele até 5h pouca da manhã e foi algo maravilhoso, né? Irmãos, as experiências que são contadas aqui do que o Alex falou, né? Que ele e a esposa dele estão fazendo vigílias e... Olha, eu estou querendo isso para a minha vida, irmãos. Estou querendo cada vez mais ter uma experiência profunda com Deus. Está longe ainda de ser o que eu desejo, mas já é alguma coisa, né? Essa foto aqui representa o quê? Para vocês? Oi? Proteção, né? Mas ela se lembra, digamos, dentro do ventre, o aconchego do ventre materno? Dá para ter essa noção também, sim ou não? A criança ali, né? Só que essa criança já está um pouquinho maior, né? O milagre da vida é o tema do sermão desta manhã de sábado. Se cada ser humano que existe no mundo soubesse que é um abençoado pelo simples fato de existir, pois venceu para nascer. Vocês sabiam que para vocês estarem aqui hoje, vocês são mais do que vencedores? Uma vez, irmãos, eu não me esqueço da mensagem que a Larissa trouxe aqui. Não sei se foi no culto de quarta ou se foi no culto de sábado. No quarta, né? Que ela falou sobre a probabilidade de uma pessoa nascer, né? O quanto é difícil. Você sabia que para vocês ter nascido é muito mais difícil do que ganhar na loteria? E tipo assim, muito mais difícil. Aí o que eu coloquei aqui? Pois venceu para nascer. De repente ele ou ela olharia o mundo de uma outra maneira. Será que se as pessoas soubessem disso, elas olhariam o mundo de uma outra maneira? Sim ou não? A probabilidade de você existir é de 1 para 400 e... É muito ou é pouco, irmãos? Então você é um milagre. Cientistas chegaram a esse número levando em conta todos os acontecimentos que envolvem a vida. Foi analisada a probabilidade da união de seus pais, quanto homens e mulheres existem na Terra. Vocês imaginem, para vocês terem nascido da forma como é, teria que ter o quê? A sua mãe teve que se casar com seu pai, olha só. Digamos aqui um exemplo da Fátima. Ela escolheu entre tantos quem? O Alberto, né? Para ter, e junto o espermatozoide e o óvulo, né? Nasceu quem? Essa joia rara que é a Mariana. Olha que coisa maravilhosa. E outras aqui, né? Olha só. O sexo oposto, né? Vamos lá. Então, observaram as chances de eles conversarem, se encontrarem novamente, de formar um relacionamento e de terem filhos. E as mínimas chances de o espermatozoide e o óvulo se combinarem para formarem você. Irmãos, não é só abaixo do espermatozoide, né? É necessário o dia da fecundação ser o dia certo. Então, se você é um daqueles espermatozoides no dia errado, você cai nessa estatística aqui desses 400 trilhões. As contas só aumentam quando olhamos para os nossos antepassados com êxito em reprodução. Conclusão, o que está escrito aqui? Você é um milagre. Pedi para o vídeo agora colocar um vídeo aqui da fecundação. Eu fiquei editando esse vídeo aqui e eu espero que vocês gostem.
Isso. Se puder aumentar um pouquinho, lógico, dependendo de se estiver baixo, né? Olha, irmão, quantos espermatozoides é lançado e você foi o vencedor dessa corrida? É um número gigantesco, irmãos. Muitos vão ficando pelo caminho. Olha só a quantidade gigantesca, irmão. É só para vocês terem uma ideia do milagre que é vocês. Olha o caminho que os espermatozoides têm que percorrer. E durante esse caminho, muitos vão ficando para trás. Até chegar aonde? No óvulo. E quando um deles consegue penetrar, parece que fecha. Na semana seguinte à fertilização, o óvulo fecundado avança até o útero. Ele agora se chama blastocisto e é menor que a cabeça de um alfinete. Em poucos dias, as células do zigoto formam grupos distintos. As células de dentro darão origem ao bebê. As do lado externo formarão a bolsa amniótica e a placenta. O blastocisto perde então sua camada protetora e se implanta na parede do útero. É a nidação. Na quinta semana de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma sementinha de gergelim. As células que estavam no interior do blastocisto se organizam. O embrião começa a tomar forma, surgem os primeiros órgãos. A pele do bebê é transparente e dá para ver o cérebro e a medula espinhal. Nessa fase, o sistema circulatório do bebê também se forma e é aí que o coraçãozinho começa a bater. Por enquanto, o bebê se parece mais com um girino que com um ser humano. Ele recebe nutrientes e oxigênio pelo cordão umbilical. O cordão está ligado à placenta que acabou de se formar. Na nona semana, o embrião perde a pequena cauda que tinha e fica cada vez mais parecido com uma pessoa. Já tem braços e pernas, dedinhos, boca, nariz, olhos e o princípio das orelhas. O bebê tem agora o tamanho de uma uva e pesa apenas alguns gramas. É incrível como uma única célula pode se transformar tão rápido na inconfundível silhueta de um bebezinho. Com 10 semanas de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma noz. Ele está passando de embrião a feto. O rosto está formado e começam a surgir os botões dentários que virarão os dentes. A partir de agora, os órgãos crescem rápido. A membrana que ele tinha entre os dedos já sumiu. As unhas e as impressões digitais estão em formação. O bebê abre e fecha as mãos e contrai os dedos dos pés. Graças aos reflexos e aos músculos, o bebê se mexe bastante. Mas só dá para sentir os chutes dentro da barriga por volta das 20 semanas de gestação. A pele do bebê ainda é transparente e permite ver os órgãos. O cérebro, o sistema nervoso e o intestino estão crescendo. O fígado produz glóbulos vermelhos para substituir a vesícula vitelínica, que vai desaparecer. O cordão umbilical tem muito trabalho. O oxigênio e os nutrientes chegam ao bebê por uma veia. Depois, o sangue volta para a placenta por 2 artérias do cordão. Na 12ª semana, os rins produzem urina. O bebê faz xixi no líquido amniótico e depois engole esse líquido de novo. Na semana 14, os olhos e as orelhas do bebê estão no lugar certo. Ele faz até caretas. Está começando o 2º trimestre da gravidez. Para muitas mulheres, é o período da gestação em que elas se sentem melhor. Entre 15 e 20 semanas, o bebê dobra de tamanho. À medida que o corpo cresce, o sistema nervoso amadurece rapidamente, conectando o cérebro ao resto do corpo. Os nervos saem do cérebro e passam pelo tronco encefálico até chegar à coluna. De lá,
se estendem aos membros. O esqueleto do bebê também está em transformação. A cartilagem, antes macia, começa a endurecer e virar osso. Esse processo de enrijecimento acontece primeiro nos braços e nas pernas. O desenvolvimento sensorial acelera. O cérebro do bebê está designando áreas especiais para olfato, paladar, audição, visão e tato. Agora o bebê já consegue ouvir as batidas do coração da mãe, assim como sua voz. É hora de ler ou cantar em voz alta. Alguns bebês nessa fase até chupam os dedos. Com cerca de 18 semanas, as mães entram em uma das fases mais emocionantes da gravidez, a de sentir os movimentos do bebê. As mexidas de braços e pernas podem a princípio parecer leves coceguinhas, mas ficarão mais fortes e frequentes a cada semana. Na 20ª semana, o bebê pesa cerca de 280 gramas e mede uns 25 centímetros da cabeça até o calcanhar, mais ou menos o tamanho de uma cenoura. Esta semana comemora um importante marco: metade da gravidez já passou. Entre as semanas 21 e 27, o tato do bebê se desenvolve, assim como suas impressões digitais. Quando a mãe passa a mão ou aperta levemente a barriga, muitas vezes sente o bebê se mexer ou dar um chutinho de volta. O bebê gosta de tocar e sentir o próprio rosto ou qualquer outra coisa a seu alcance, como o cordão umbilical. Daqui para frente ele vai continuar experimentando suas novas habilidades. Com cerca de 23 semanas, o bebê já engole e em breve seus soluços ficarão perceptíveis. Esses soluços são uma parte absolutamente normal do desenvolvimento e podem ocorrer várias vezes ao dia. Os pulmões também estão formando milhões de minúsculas ramificações chamadas bronquíolos. Por incrível que pareça, o bebê está treinando a respiração. Através dela, ele põe líquido amniótico para dentro e para fora dos pulmões. Na 24ª semana, um bebê é capaz de sobreviver fora do útero, só que com grande ajuda médica. Na semana 27, as pálpebras do bebê se abrem por reflexo, mas ele ainda não enxerga. Os lábios estão formados e ele conta com pequenas papilas gustativas na língua. Seu peso é de cerca de 900 gramas e a altura de mais ou menos 37 centímetros. Agora só falta um trimestre para o bebê nascer. Aqui começa o último trimestre de gestação. Com 28 semanas, o bebê pesa pouco mais que 900 gramas. Seu peso triplicará até o nascimento e produzirá uma camada de gordura para ajudar a mantê-lo aquecido fora do útero. O esqueleto do bebê está endurecendo, mas os ossos do crânio ainda não se fundiram. Na hora do parto, eles vão se aproximar para a cabeça passar com mais facilidade. Bilhões de neurônios já existem para criar conexões cerebrais que serão essenciais no aprendizado dentro e fora da barriga da mãe. O bebê consegue abrir os olhos e visualizar a luz que passa pelo útero. Ele também ouve bem e é capaz de perceber conversas e música. Com a aproximação do parto, a pele do bebê perde pedacinhos do verniz caseoso, uma substância esbranquiçada que recobre todo o corpo para protegê-lo do líquido amniótico. O bebê engole alguns desses pedaços junto com outras secreções. Isso se transformará em suas primeiras fezes. Na 37ª semana, a pele está rosada e macia. O bebê não é mais tão enrugado e já tem a aparência de recém-nascido. Ele está ganhando uns 30 gramas por dia e pesa cerca de 2,7 kg. Se nascer agora, não será mais considerado prematuro. Preparando-se para o parto, a maioria dos bebês muda de posição e fica de cabeça para baixo até o momento de vir ao mundo. É durante a concepção que se determina o sexo do bebê. Por volta de 7 semanas, os ovários e testículos começam a se formar no abdômen. Nesse período, os órgãos sexuais masculinos e femininos parecem iguais, já que têm origem nas mesmas estruturas. Mas com 9 semanas, meninos e meninas passam a se desenvolver de maneiras diferentes. Nas meninas, aparece um botãozinho entre as pernas que se transformará no clitóris. A membrana embaixo desse botão vai se separar, gerando depois os pequenos lábios e a abertura vaginal.
Até 22 semanas, os ovários estão totalmente formados e vão do abdômen para a região pélvica. Dentro deles existem nada menos que 6 milhões de óvulos. Nos meninos, aquele botãozinho acaba virando o pênis. Ele começa a se alongar mais ou menos na 12ª semana. A membrana externa vai se transformar no saco escrotal, onde mais para frente ficarão os testículos. Com 22 semanas, os testículos estão formados no abdômen e já contêm espermatozoides imaturos. Logo, eles iniciam uma longa jornada de descida até o escroto, onde vão chegar no finzinho da gravidez, ou em alguns casos, só depois do nascimento. Para confirmar por ultrassom o sexo do bebê, é preciso esperar até 17 semanas, porque somente aí dá para visualizar bem os órgãos genitais. Nas semanas antes do parto, o corpo produz menos progesterona e aumentam os níveis de outros hormônios. As prostaglandinas amaciam o colo do útero e a ocitocina provoca as contrações. As contrações do trabalho de parto são ritmadas e doloridas e vêm cada vez mais fortes. Os músculos verticais uterinos se tensionam e fazem o colo do útero abrir. Os músculos no alto do útero contraem e relaxam, empurrando o bebê para baixo. O tampão, uma camada de muco que fecha o colo do útero, pode ser eliminado alguns dias antes ou então no meio do trabalho de parto. Quando a bolsa rompe, o líquido amniótico escapa, às vezes em grande quantidade, às vezes aos poucos. O colo do útero começa a dilatar e ficar mais fino. Quando a dilatação chega a 4 centímetros, começa a fase ativa do trabalho de parto, com contrações mais fortes e frequentes. Com 8 centímetros, começa a parte mais dolorida do parto. A dilatação é considerada total quando chega a 10 centímetros e pode surgir aí uma grande vontade de fazer força. Isso quer dizer que começou a fase expulsiva do parto. A cada contração, o bebê desce mais. Os ossos da cabeça se aproximam para que ele passe pelo canal de parto, que é estreito. A cabeça do bebê fica visível por fora. Está chegando o grande momento. Com mais algumas contrações e um pouco de força, aparecem o rosto, os ombros e o resto do corpo. Na terceira e última fase do parto, a placenta se desprende e sai. O bebê começa a respirar sozinho e a incrível aventura do parto termina. É um milagre ou não é? Onde isso tudo, irmão? Isso é obra do acaso? Uma vez eu ouvi de um cientista chamado Adalto Lourenço: é preciso ter mais fé no evolucionismo do que no criacionismo. Muito profundo, né? Pode colocar de novo. Há algumas semanas atrás, houve um debate intenso na internet sobre a intenção de legalizar o aborto no Brasil. Mas o que a igreja tem a ver com isso? Se é uma decisão do parlamento ou seja uma decisão política? Qual deve ser o nosso posicionamento? Irmãos, bem antes de ter esse debate, eu acho que eu coloquei até aqui, né? Não coloquei. Tá aqui mais para frente. A minha esposa, ela gosta de ver filmes, né? E eu tinha prometido para mim mesmo que não ia assistir mais filme, né? E minha esposa sabe que eu sou viciado, né? E eu, quando começo, não gosto de parar, né? Magalhães também já gostou muito de filmes, né? Só que aí, para a gente interagir, né, em casa, eu falei, poxa, então tá bom, então eu vou assistir uns filmes religiosos, né? Procurei uns filmes na internet. E um desses filmes, baseado em fatos reais, né? Eu não sabia do que se tratava e comecei a assistir. E falava de uma pessoa que trabalhou numa clínica de aborto nos Estados Unidos. Porque lá, em determinado estado, é legal o aborto. E depois eu vou passar esse vídeo aqui para vocês.
Só que antes de eu passar esse vídeo aqui para vocês, eu vou colocar um outro vídeo aqui da Maísa Ribeiro, falando algumas coisas muito importantes sobre o quê? A falência moral da nossa sociedade. Pode colocar, Felipe. Alguma vez você já se perguntou isso? Por que não gostamos do que Deus gosta? Por que é tão difícil a gente... Eu sei que quando a gente lê um texto que é diferente do que a gente faz, a gente diz bem assim, mas isso não é bem assim. Para nós é mais fácil dar uma desculpa e de alguma forma dizer assim, olha, pode ser que seja diferente, então eu prefiro não aceitar. Será que não seria o momento de mudarmos as nossas convicções? Por que não aceitamos aquilo que Deus gosta ou que Ele pede com naturalidade, com rapidez? Por que não? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Por favor, me siga. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia de manhã. Romanos, capítulo 12. Por favor, encha o seu coração em Romanos, capítulo 12. E que pela graça e poder de Jesus, o Senhor Deus possa fazer em nós o trabalho que Ele pensou em fazer. Romanos 12. Acha, por favor, na sua Bíblia para que seu coração se encha também. Romanos capítulo 12 tem algo poderoso do Senhor para nós. E o Senhor Deus, na sua misericórdia, deixou escrito para que a gente possa compreender a vontade de Deus. Todo mundo abriu? Romanos 12. Vamos ler juntos? Maria. Vamos lá. Romanos 12, verso 1. Portanto, rogo-vos, irmãos. O que é rogar? Rogar é mais do que pedir, sim ou não? Rogar é um pedido muito veemente. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como o quê? Sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto o quê? Olha pra cá, não é porque você sente, é porque você leu, entendeu, porque entrou na tua cabeça. O que é um culto racional? É alguma coisa que você não precisa apelar para as emoções. O que você leu, está lido. O que foi que você entendeu? Você entendeu? Está entendido. O Senhor Deus diz que nós devemos nos apresentarmos a Deus e a Deus como um sacrifício vivo. Peraí, não é algo que você diz, eu vou se eu tiver vontade, precisa acontecer uma vontade aqui. Olha o que eu vou te contar. O que é um sacrifício? O que é um sacrifício? É algo difícil, é uma oferta, é algo que você leva, é sacrifício vivo. Deus diz que você deve se apresentar como sacrifício vivo perante a Deus, que é vosso culto, o quê? Racional. Peraí, olha que coisa interessante. Mas para isso acontecer, é preciso acontecer um tremendo milagre. Você quer ver qual? O verso 2. Olha o que diz aí. E não vos conformeis com o quê? Com o que, gente? Ok, peraí, olha pra cá. Como é que está a nossa sociedade? Nós seguimos uma série de coisas da sociedade. Nós seguimos uma série de conceitos da sociedade. Sociedade falida. Os casamentos da sociedade estão falidos. A política da sociedade faliu. E eu não estou dizendo de um local só, do mundo inteiro. A situação médica do mundo, infelizmente, ficou provado para nós agora. Acabamos de sair de uma situação, embarcando em outra, provando que estamos com uma situação falida mundialmente. Sim ou não? Outra situação. Você já percebeu como nós somos irritadiços? Irritados. Como nós somos difíceis, envolvidos em inimizades. Eu descobri que a maior parte das pessoas do mundo, olha para cá, você precisa entender isso, tem algum inimigo. Gente, nosso único inimigo deveria ser o diabo. Seres humanos, não. Nós somos irmãos. Tem que Deus ama você. Se importa com tudo da sua vida. E o Senhor Deus espera que algumas coisas em nossa vida tenham outra visão. E quando Ele fala sacrifício vivo, é você se entregando inteiro, sem não perguntar se você gosta, se você concorda. Em nossa vida tem outra visão. E quando Ele fala sacrifício vivo, é você se entregando inteiro, sem não perguntar se você gosta, se você concorda, se você está afim, se você aceita. Ele não está... Olha que eu te comento uma coisa. Deus não consulta o nosso gosto.
Porque Ele sabe que nosso gosto é... Como é que é o nosso gosto? Infelizmente. Veja que a maior parte das coisas que nós fazemos, que nós fizemos, que nós nos envolvemos, a maior parte delas foram ruins. Vamos ser honestos? Bora. Quais são as coisas que você não faria mais na sua vida? Na idade que você está agora? A maneira como você consegue ver? Quais são as coisas que você, se tivesse como voltar atrás... Aliás, a vida nós deveríamos viver duas vidas. Uma para ensaiar e outra para viver, né? Mas não é assim a vida. Sobram algumas situações muito difíceis. Quais são dessas situações que você nunca gostaria de ter feito? Para pensar. Vamos lá. Quais são as coisas que você não gostaria de ter uma vergonha só de pensar, dá um certo incômodo? E quando eu estou falando aqui para você, eu estou vendo que isso te incomoda. Mostra-nos que nós temos uma responsabilidade muito grande diante do universo. Por que é que as nações estão iradas? O que aconteceu para que isso tudo acontecesse? Para que esses infernos, esses problemas acontecessem? Entendemos durante essa semana que as dores vêm de nossa atitude errada. Problemas para o mundo são responsabilidade nossa. E ninguém tem tido resposta, mas alguém tem. Quem tem a resposta? A Igreja de Deus. Gente transformada muda o mundo. Gente transformada, que Deus tocou nela, que vive nela, transforma o lugar onde vive. Amém. Filhos transformados transformam outras pessoas. Namorados transformados transformam namoradas. Irmãos, quando você está perto de alguém que é cheio do Espírito de Deus, não tem como você não receber um pouco dessa fragrância, desse poder, dessa glória. Você tem que ser bênção e não maldição. Vocês conseguiram entender, irmão, a profundidade desse vídeo da Maísa Ribeiro? A falência moral da sociedade em que nós vivemos e a importância dos filhos de Deus estarem cheios do Espírito Santo, porque é impossível, irmãos, nós estarmos na presença de Deus e continuarmos sendo a mesma pessoa que nós somos. Na minha oração durante a semana, sabe o que eu andei conversando muito com Deus, irmãos? Porque graças ao bom Deus, Ele está ressuscitando a minha vida de oração. E eu falei para Deus, Senhor, da minha fonte não pode sair águas doces e também águas amargas. O que nós estamos exalando? Qual o perfume? Se vocês estiverem cheios do Espírito Santo de Deus, com certeza vocês irão atrair as pessoas. As pessoas verão em você pessoas diferentes. Agora, se não for o Espírito Santo de Deus, vocês vão estar sendo tomados por quem? Pelo seu próprio eu. E aí nós vemos o porquê deste mundo estar do jeito que está. É triste, irmãos. Muito triste. Então, em relação a esse debate que eu vi na internet, que mexeu com a imaginação de muitas pessoas, eu procurei na internet, né? Quando começa a vida humana? Na concepção ou no nascimento? Veja as cinco principais teorias científicas. A discussão científica não consegue encerrar o debate sobre a vida. Há uma questão ética, religiosa, moral e filosófica que transcendem o quê? As discussões científicas. Considerando um recorte e analisando apenas as opiniões do meio científico, mesmo os médicos divergem entre si quando o assunto é quando começa a vida. As cinco principais teorias sobre o início da vida são... Isso eu busquei na internet, irmãos. O início da vida ocorre no momento da fecundação. O início da vida ocorre quando o embrião chega ao útero da mulher. O início da vida ocorre no começo da atividade cerebral. O início da vida ocorre quando o feto pode sobreviver sozinho. Por isso que eu coloquei aquele vídeo ali, para você ver as fases, né, da evolução do feto, né? O início da vida ocorre com o nascimento do bebê. Essas são o quê? Perguntas que acontecem no meio científico. E eles não conseguem chegar a uma o quê? A uma unidade.
Irmãos, isso daqui são o quê? Teorias que a ciência ela demonstra. Agora eu vou passar agora um vídeo mais curto, cerca de 2 minutos, do pastor Silas Malafaia. Isso daqui é uma pesquisa que ele fez baseado nele. E eu gostaria de falar para vocês porque eu achei muito importante. Pode colocar, Felipe, por favor. Olha só o que ele diz. Tem que usar a Bíblia para não dizer que eu estou fazendo um discurso religioso. Eu não vou entrar nem nas questões das leis, mas quero destacar uma coisa para você. O direito à vida é a mãe de todos os direitos. Se você anula o direito à vida, que outro direito você vai querer conquistar e defender? Uma questão para você pensar. Agora analisa comigo. Onde é que começa a vida? A vida começa na concepção e é um ato intra ou extrauterino até a morte. Sabe qual é a diferença do óvulo fecundado para eu e você? O tempo e a nutrição. Eu tenho 63 anos, como arroz e feijão, e o óvulo fecundado tem 4 ou 8 semanas e está em simbiose com a mãe por nutrientes. Essa que é a questão. Agora, vamos analisar aqui uma coisa muito importante daqueles que defendem o aborto, né? Dizendo que toda mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo. E eu vou provar cientificamente que o pequeno bebê não é prolongamento do corpo da mulher, como unha, como cabelo que ela pode cortar e tirar. Preste atenção. Na gestação, o agente ativo é o pequeno bebê, o passivo é a mãe. É ele que torna habitável o útero da mãe. Se não tivesse protegido por aquela cápsula, era expulso como corpo estranho. Em última instância, é ele que determina a hora de sair. Que conversa é essa que ele é prolongamento do corpo da mãe? Agora, olha que prova incrível. O óvulo fecundado de um casal negro implantado no útero de uma mulher branca, nasce um negro. O óvulo fecundado de um casal branco no útero de uma negra, nasce um branco. Como é que é o prolongamento do corpo dela? O pequeno bebê não é prolongamento do corpo da mulher, então ela não tem poder de decidir sobre a vida dele. Agora, vamos lá para essa falácia que aborto é uma questão de saúde pública. 2 jornalistas americanos fizeram um estudo profundo sobre mulheres que abortam, quer legal e ilegalmente. Olha o resultado. Mulheres que abortam, seja legal ou ilegal, 4 vezes mais propensas a problemas psiquiátricos e emocionais do que mulheres que dão à luz. 9 vezes mais propensas a suicídio do que mulheres que dão à luz. Mulheres que abortam legal ou ilegalmente, 11 vezes mais propensas a um problema numa segunda gestação do que as mulheres que dão à luz. Mulheres que abortam, seja legal ou ilegalmente, problemas no organismo diversos, problemas no útero incontáveis. Que conversa é essa? Que aborto é questão de saúde pública. Questão de saúde pública são as mulheres que abortam, seja legal ou ilegalmente. Mulheres que dão à luz não é questão de saúde pública. Mentira, falácia e enganação. Sabe o que é o aborto? É um massacre dos poderosos sobre os indefesos. Sabe quem defende o aborto? É quem não foi abortado e está vivo. Olha, o aborto é a manifestação da miséria humana pela falta de afeto natural com outro ser humano. Se protege capim, se protege mata, se protege animais. Certos animais, se você matar, é crime inafiançável. Matou um ser humano, responde em liberdade, né, gente? No mundo, 50 milhões de abortos por ano. Um dia de aborto matou mais gente no mundo do que toda a pandemia. Que vergonha! Ser e humanidade são intrínsecos. Nenhum ser humano é mais humano do que o outro. Irmãos, eu achei muito profundo o que eu ouvi esse pastor falando. No mundo, cerca de 50 milhões de abortos por ano. É muito ou não é, irmãos? E foi falado aqui uma coisa muito interessante. Se você faz mal a um animal, se você mata, eu não sei aqui, me lembro direito que ele falou, você é preso com prisão inafiançável, né? Agora, se você mata uma pessoa, às vezes você pode responder o processo em liberdade. Que mundo é esse que nós estamos vivendo, irmãos? Às vezes as pessoas estão tratando melhor animais do que até mesmo a própria pessoas, que foi criada a imagem e a semelhança de Deus. Isso não é uma falência moral, irmãos? Vem falando aqui de
Aborto é questão de saúde pública. Olha o que ele falou, baseado em estatística. Isso não foi inventado, foi uma pesquisa de 2 jornalistas americanos. É saúde pública. Você vê os problemas que as mulheres têm quando elas fazem aborto? Quer seja legalmente ou quer seja ilegal? Muito profundo, irmãos. E agora, o que a Bíblia diz sobre o assunto? O não nascido, né? Aqui é uma experiência que fala em Êxodo capítulo 21. Eu não vou ler para que não perca muito tempo. Aqui diz, né? Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que ela aborte. Então está dizendo aqui, ó, mas se houve dano grave, então darás a vida por vida. Ou seja, se durante uma briga de 2 homens e acaba a mulher entrando no meio lá e sobrando para ela, e a mulher vai e aborte. Olha o que a palavra de Deus diz. Se a mulher, ela houver dano grave, então será o quê? Vida por vida. Não está falando aqui do feto que abortou. Está falando o quê? Da mulher. Olha o que a palavra de Deus diz: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento e golpe por golpe. Mas a lei é clara ao dizer que este nascimento prematuro com a vida ou sem vida seria punido com uma multa fixada o quê? Pelo marido e pelos juízes, como diz aqui. Caso a mãe sofresse algum dano físico, segundo o texto, o castigo seria o quê? Vida por vida. Se por causa daquela briga dos 2 homens, a mulher viesse, que estivesse grávida, viesse a morrer, o que diz aqui em Êxodo que seria o quê? Vida por vida. Nessa passagem fala de uma interrupção que é acidental, né? Uma briga não foi algo que proposital. Agora, em relação a uma interrupção intencional, aqui vem falando, né, do filme, né? Eu tinha decidido parar de assistir filme nos tempos vagos, pois queria aproveitar melhor o meu tempo disponível, ou seja, eu queria passar mais tempo com Deus. Como a minha esposa gosta de filme, também era uma forma de eu interagir em família, decidir assistir o quê? Filmes evangélicos. Juntar o útil ao agradável. Estar com a família, né? Naqueles momentos ali também assisti um filme que falava sobre Deus. Por coincidência, acabei assistindo um que contava uma experiência real falando sobre uma clínica de aborto. Eu sei que no final do filme eu acabei assistindo o filme quase todo sozinho. A Ana foi cuidar da Maria, foi fazer outras coisas e eu fiquei lá. Irmãos, eu fiquei impressionado com esse filme. Filme baseado em fatos reais de uma diretora de uma clínica legalizada de aborto nos Estados Unidos. Felipe, coloca uma parte desse filme que eu quero passar para vocês. Como essa história aconteceu. Eu fiz vários recortes, né, para que não você... Só que mais tarde naquela noite, depois que eu me deitei, ele saiu do apartamento. Na faculdade ela namorou um rapaz, eu pedi divórcio no dia seguinte, ansiosa para me livrar daquele homem. Eu já estava me sentindo livre dele até algumas semanas depois. De novo. Mas aí ela descobriu que estava e a tristeza me dominaram. Eu não queria estar ligada àquele homem de jeito nenhum. E se eu tivesse o filho dele, eu estaria ligada a ele pelo resto da minha vida. Então a minha próxima visita à clínica não foi como acompanhante voluntária, mas como cliente. Eu nunca vi a imagem do ultrassom, mas a enfermeira disse que eu estava de 8 semanas, o que permitia ter um aborto induzido quimicamente, mais conhecido como pílula abortiva RU486. O limite era 9 semanas. Parecia mais privado, menos invasivo, mais natural. Então eu dei $400 e tomei a primeira pílula. Amanhã, quando você estiver pronta, você vai tomar as 4 pílulas desse pacote marrom. É misoprostol. Ele vai esvaziar suavemente o seu útero. Vai ter um pequeno sangramento, mas nada maior do que uma menstruação intensa. E se você tiver cólicas, você pode tomar ibuprofeno. 100, 200, 300. Ok, tá liberado. Tenha um bom dia. No dia seguinte, eu fiz o que me disseram. Eu comi uma coisa leve e tomei as pílulas do pacote marrom. Disseram que eu começaria a sangrar em cerca de 1 hora. Então, eu fiquei confortável na minha cama. Só que um pouco mais tarde,
fiz vários cortes, irmãos. Eu sei que no final ficou esse estado da barriga onde ela estava. Eu cheguei a pensar que era daquele jeito que eu ia morrer. Eu me perguntei quem me encontraria. E eu orei para que não fosse a minha mãe. Ela ficou 12 horas gemendo. Não é incomum. O sangramento, a coagulação, a dor. Isso é normal? Usa bolsa térmica, fica numa banheira quente, toma um pouco de Como você pôde não me falar sobre isso? O que houve com o esvaziamento suave do meu útero? Foi o que disseram que ia acontecer. Olha só, desculpa, mas eu tenho outra paciente. 8 semanas se passaram. 8 semanas de coágulos sanguíneos. 8 semanas de cólicas torturantes. E quando finalmente acabou, a minha raiva desapareceu e foi substituída por autoaversão. Igualmente. Eu pego isso pra você. Essa é uma outra cena dela indo trabalhar na clínica de aborto. Coloca isso num armário pra mim, por favor. Pode ficar de olho no estacionamento? Claro. Ok. Por que eles acham que todas as mulheres que chegam irão abortar? Vocês oferecem outros serviços, né? Não, no sábado. Aos sábados só fazemos abortos e eles sabem disso. Principalmente agora eles são Felipe. Eles são abortos. Do lado de fora da clínica ficaram várias pessoas orando, fazendo com que as pessoas viessem a desistir de querer cometer aquele ato. Porque as pessoas que estavam lá fora, elas sabiam que aos sábados as pessoas iriam ali só para abortar. E não é abortar usando os comprimidos, abortar usando outros tipos de métodos. Por que será que eles escolheram o dia de sábado, irmãos? Pode dar para A sede é aqui perto e o objetivo deles é voltar a comunidade contra nós e nos fazer fechar. Vamos lá para a primeira cliente. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei muito bem disso. O que é incrível nessa passagem é que nós vemos que no silêncio do útero, Deus ainda está formando e moldando as pessoas, à sua imagem e à sua semelhança. Sei bem como se sente. Eu sou católica e no domingo eu ouvi um sermão sobre aborto. Não ligo pro que as pessoas dizem. Sei que estou fazendo o trabalho de Deus aqui. Vocês não vão acreditar quem bateu na minha porta ontem à noite. Quem? Sean Carney. o líder do grupo de oração. plantão na cerca era Sean Carney? O que ele queria? Foi muito estranho. Eu abri a porta e reconheci ele e pensei, eu sei quem você é. E ele também me reconheceu e ficou todo tímido. Ele disse, bom, nós estamos fazendo esta campanha e queremos que todas as pessoas orem pelo fim do aborto nos próximos 40 dias. E eu disse, 40 dias como não é? E o dilúvio? Júlia, eu sei. Você teria tido graça. Tá bom, espera. Fala. Em quantas portas você acha que ele já bateu? Adivinha. Eu te falo, 25 mil. Onde? Por toda parte, é sério. Como é O possível? que isso quer dizer? Acha que ele tá mentindo? Não, um cara desses não sabe mentir. Os próximos ainda são muito sérios. Sharon, esses sapatos são incríveis. Eu sei, obrigada. Você se encaixa aqui. Obrigada. E aí, tá gostando? Tô, com certeza. Eu acho que é hora de você dar o próximo passo. Me encontre na sala do PDC em 5 minutos. Tudo bem. Ok. Você ouviu isso? Eu me encaixo aqui. E você sabe o que significa PDC? Produtos de concepção. Pedaços de crianças. Espero que tenha comido pouco. Essa sala Em de nossas todas as crianças instalações, a sala do PVC era o santíssimo lugar. A maioria dos funcionários nunca pisou lá. Após um aborto cirúrgico, cada feto era cuidadosamente remontado em uma placa de Petri para garantir que nenhuma parte estava faltando. Porque se faltasse, significava que ainda estava dentro da paciente. No final do dia, haviam 30 ou 40 placas, e os médicos tinham que checar cada uma delas. Quero que veja uma coisa. Vai lá.
céu, dá pra ver tudo. Sabe o que aconteceu com todas as outras pessoas que vieram aqui e viram desses? A primeira coisa que fazem, elas choram. Mas você não. Sei que é a pessoa certa. Em breve eu serei chamada a Houston e alguém vai precisar me substituir. Pessoalmente, gostaria que fosse você. Eu ficaria honrada. Ótimo. Essa foi a cena que mudou a vida dela, irmãos. Ela nunca havia participado de uma cena real e num dia de sábado ela foi chamada da sua sala. Ela foi a diretora. Olha uma parte triste, irmãos. E aí o filme se encerra. Isso é para que vocês tenham uma ideia do que é um aborto. Vamos lá. Assim tá bom? Coloca um pouco pra esquerda. Inclina devagar pra baixo. Assim tá melhor. 13 semanas. Preparada. Segura em mim, mas não se mexa. Quer terminar logo, não é? Respire fundo. Agora segura a sonda no lugar pra eu poder ver o que eu tô fazendo. Aí, assim. Ele se afastou do catéter. Ele sempre se mexe. É por isso que eu faço desse jeito. Essa cena arrancada do mundo. Agora pode ligar a máquina. A criança sendo sugada. Sem querer eu acabei assistindo esse filme, irmãos. Um filme baseado em fatos reais e essa cena aqui mudou a vida dela. A partir daquele momento ali ela mudou e ela viu aquilo ali com outros olhos. É isso que estão propondo. Estão querendo legalizar em nosso país. Durante os 8 anos em que ela trabalhou nessa clínica, ela conta que cerca de 22 mil abortos aconteceram. Tinham pessoas que incessantemente ficavam do lado de fora da clínica orando para que aquela clínica fechasse as portas. Muito triste, irmãos, muito profundo. Sabe o que eles diziam? Que a criança não sofre nada. Você viu ali o catéter, a criança fugindo do catéter? As crianças são sugadas, irmãos, daquela máquina. Ai, machucou? Ai, meu Deus. Bateu a cabecinha? Ah, coitadinho. Bateu não. Vai melhorar, minha querida, coitadinho. Irmãos, agora, veio a minha palavra. Veio a mim, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí o quê? Profeta das nações. A vida começa onde, irmãos? Quando a criança nasce ou quando ela está se formando? Esse salmo aqui, Salmo 139, Davi: pois tu formaste o meu interior. Quem formaste o interior, irmãos? Deus. Tu me teceste no seio da minha mãe.
Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. É ou não é, irmãos, o que nós vimos aqui? A criança nascendo, a etapa da evolução. É ou não é, irmãos, uma forma incrível como Deus nos fez? As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e enritecido como nas profundezas da terra, ou seja, dentro da barriga da mãe. Os teus olhos viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda, ou seja, quando eles ainda não haviam nem nascido ainda. Uma pergunta que eu faço para vocês, irmãos, baseado nesse texto aqui de Lucas. Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Aqui diz que ele e a sua esposa, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então, como ele era sacerdote, chegou o tempo aqui, o que? Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o que é incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia do lado de fora, orando. Enquanto o sacerdote ia lá colocar tempo dentro do altar do Senhor. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a quem lhe darás o nome de João, João Batista. Em ti haverá paz e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Irmãos, o que seria isso daqui? Será cheio do Espírito Santo de Deus dentro do ventre materno, se a concepção fosse só após o nascimento. Se desde o ventre materno o Espírito Santo já tomou posse dele, é sinal de que ali já existia o quê? Porque senão o Espírito Santo só ia tomar posse dele quando? Quando ele nascesse. Mas aqui diz, ó, desde o ventre materno, João Batista já foi cheio do Espírito Santo. A eleição de Sansão e Dalila. Uma outra coisa, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e ele disse: este é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te de não beber vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele conceberá e livrar a Israel do poder dos filisteus. Irmãos, se não tivesse uma ligação aqui, só após o nascimento, por que haveria pedido aqui para ele se consagrar? Para ele não beber bebida forte, nem algo derivada da videira, e também não comer coisa imunda, a própria mãe. É sinal de que aquilo ali que ela comesse, ela iria contaminar a quem? A criança. Só que essa criança aqui, ela foi consagrada ao Senhor desde o ventre materno. Então é importante o quê? Ela não beber bebida forte e nem o quê? Comer coisas imundas. De acordo com a palavra de Deus, o ser humano tem o direito de interromper uma gestação. O que vocês acham? De acordo com a palavra de Deus, esses poucos textos que eu dei, vocês acham que o ser humano tem direito de fazer aquilo que nós vemos no filme com uma criança? Agora você vê no mundo em que nós vivemos, onde o sexo descompromissado, o sexo fora do casamento é como se fosse algo normal. E aí vem as feministas, né, que diz que as mulheres têm o direito de fazer com o seu próprio corpo aquilo que elas bem desejarem. É triste ou não é, irmãos? Por isso que eu coloquei aquele filme aqui da degradação moral da sociedade.
Aquela médica ali, enquanto ela estava só lá na parte administrativa, né, ela chegou até a ser diretora da clínica, ela não tinha noção. Mas pela primeira vez que ela foi participar de um feto sendo retirado de um útero de uma mulher, a partir daquele momento ali, ela abandonou a clínica. Se vocês quiserem, esse filme está disponível na internet, no YouTube. E quanto ao mandamento da lei de Deus, que reflete o seu caráter, fala algo muito importante sobre esse tema: não matarás. Coloquei a foto aqui de um bebezinho nos cuidados daqueles que deveriam cuidar e zelar pela vida deles. Outro texto importante, em 1 Samuel 2,6. Vamos todos ler, irmãos? O Senhor é o que tira a vida e a faz descer a sepultura e faz subir. Com esse texto, irmãos, eu termino essa mensagem de hoje sobre o milagre da vida que vocês viram. E qual deve ser o nosso posicionamento em relação a essas ideias esdrúxulas que estão sendo apresentadas no mundo, irmãos? É triste trazer uma mensagem dessa, mas é o mundo em que nós vivemos, e nós, como cristãos, que representamos o reino de Deus, nós devemos tomar uma posição nesse sentido. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Quando eu vi aquela criança sendo gerada, olha que coisa maravilhosa. Parece mais um girino do que uma criança, né? Você imagina uma pessoa, um ser humano daquele jeito, né? Com tantas semanas ele perde a cauda e fala: poxa, você já viu um girinozinho com aquela caudinha e depois com o tempo também ele perde? Irmãos, como Deus ele pensou nisso tudo? Irmãos, a mensagem de hoje realmente é para impactar vocês. Se eu fosse trazer alguma coisa aqui mais suave, de repente vocês não teriam uma noção do que acontece no mundo real. Uma vez eu conversando com a dona Eneida, ela falou que ela teve uma experiência parecida, né, dona Eneida? É algo muito triste, irmão. E é por isso que eu clamo de dia e de noite para que o nosso Senhor Jesus Cristo volte, porque eu não aguento mais esse mundo. Esse mundo vai de mal a pior. E se os filhos de Deus estiverem cheios do seu Espírito, o que vai exalar da gente, Felipe, é algo que vai contagiar este mundo. Porque Deus levantou essa igreja para que ela faça diferença. Se a gente for achar que tudo que está acontecendo no mundo é algo normal, Senhor, tenha misericórdia da sua igreja. Então nós precisamos fazer a diferença. Irmãos, a Marisa Ribeiro, ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Gerações após gerações rejeitam, até que chega uma geração que tolera e chega uma geração que aceita. E isso é verdade. Essas pessoas que defendem essa ideia, eles vão tentar, até que eles consigam. Mas que a Igreja de Deus possa se posicionar sendo o contrário. Porque a palavra de Deus diz, no 7º mandamento, não matarás. Vamos falar com Deus. Santo Deus, amado Criador, nós vemos no mundo em que nós vivemos, Pai, da falência moral da sociedade. E essa, para mim, Pai querido, é o maior indicativo de que o Senhor está às portas. As pessoas do passado, Pai querido, queriam mais do que tudo ser pais e mães de inúmeras pessoas, de inúmeros filhos. Porque os filhos sempre foi bênção na vida das pessoas. Mas as pessoas nos dias de hoje, Pai querido, estão fazendo essas atrocidades com os seres inocentes que não têm como se defender. Tenha compaixão, Senhor Deus, e tenha misericórdia. A mensagem de hoje foi para impactar o seu povo, Senhor, porque nós devemos ser radicalmente contra a essas aberrações, Pai querido. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia desses indefesos, que não tem a quem os defender. Pai querido, a mãe que deveria zelar
pela criança, ser a primeira a defendê-lo. São muitas vezes elas mesmas, Pai querido, que tomam essas decisões. Tenha compaixão e misericórdia. Pai querido, eu não sei por qual motivo o Senhor fez com que eu trouxesse essa mensagem aqui hoje. Eu queria falar sobre a oração, a importância dela. Mas eu creio, Pai querido, que nada, Pai querido, no mundo espiritual é coincidência, sem providência da tua parte. Se essa mensagem ajudar pelo menos uma única pessoa, já valeu a pena ter trazido, Pai querido, porque o Senhor viu quantas e quantas horas de dedicação eu gastei na edição desse vídeo, para que pudesse ser o mais suave para a sua igreja. Pai querido, leva-nos em paz para o descanso dos nossos lares. Que os teus anjos nos guardem e nos protejam, e que venhamos a refletir sobre o que foi falado e sobre o que foi visto aqui. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.